Vamos começar a história. O nome do senhor é? É Sebastião. De quê? Olha, agora aqui o pessoal me conhece por Mandela, porque eu dei aula na África há uns anos, então eu cheguei aqui, começou a guerra lá, eu fugi, né, pro Brasil, né, e me apelidaram de Mandela quando eu cheguei. Você deu aula de quê? Telecomunicações. Telecomunicações? O senhor Sebastião Mandela, ó. Mas qual que é o sobrenome do senhor? Alves. Alves? Deve ser sobrenome de português, porque eu sou filho de escravos com índio. Me conta aqui, o senhor é natural de São José? Eu nasci em Nova Granada e a minha cidade de referência é São José do Rio Preto. Inclusive eu tenho casa lá, né? A casa da família, né? Deixei para minha esposa que eu separei, né? Eu queria me matar dormindo para ficar com a minha aposentadoria. Eita, então você tem uma boa aposentadoria. Me conta aqui, quantos filhos? Eu trabalhava na Ericsson do Brasil. Na Ericsson? Que coisa boa. A Ericsson vendia o que é? Não, a Ericsson é uma empresa sueca de telecomunicações, né? Ela tinha contrato em 52 países no mundo na época em que eu trabalhava lá, antes de aposentar. Telefone? Telefone, né? E quando entrou, ela que entrou com celular aqui da região aqui, né? E agora ela é sócia da Claro, né? Ela junto com a CTBC formaram a Claro, né? Que a CTBC tinha celular e ela também tinha. Nessa região? A TES era a companhia que a Ericsson formou para instalar a telecomunicação em todo o estado de São Paulo, que ela não instalava com o nome da própria Ericsson, né? Ela criou uma empresa com o nome de Claro. E depois juntou com a CTBC, formou uma empresa com o nome de TES, depois juntou com a CTBC e as duas formaram a Claro. O senhor trabalhou aqui na CTBC? Não, eu trabalhei em São Paulo na Companhia Telefônica Brasileira e depois passei para a Ericsson, né? Eu ganhava no departamento de engenharia, como técnico de engenharia, eu ganhava 530 por mês. Aí fui para a Ericsson com 1.200.000. Aí melhorou bastante. Melhorou, fui dar aula e tal, né, na Ericsson daí uns tempos. Depois que eu adaptei o equipamento deles para o pessoal, o sistema administrativo deles, né, que eu era técnico de engenharia. Aí eu fui dar aula no centro de treinamento da Ericsson, né? Os engenheiros saíram e eu era técnico de alto nível. Eu fiz curso de eletrônica da Marinha Americana pela companhia canadense, que era a Companhia Telefônica Brasileira. Então de telefone o senhor entende? Agora é celular, né? Eu preparei todos os engenheiros que foram buscar tecnologia na Europa, tecnologia do celular. O senhor conheceu aqui em Franca o doutor Cassiano? Cassiano, conheci Cassiano Pimentel. Não, tinha um outro Cassiano, que é da CTBC. CTBC? Eu conheci um rapaz da CTBC, eu esqueci o nome dele, ele era um dos administradores, inclusive antes de ir para a África, ele teve um probleminha aqui, ele queria que o equipamento dele fizesse teste nas linhas interurbanas, né, fazendo chamada e atendendo do outro lado e voltando com a resposta, né? Os equipamentos nossos em São Paulo, tudo fazia esse tipo de coisa. Ele queria fazer no dele também. Só que não era uma tecnologia da companhia da Ericsson. Era uma criação da Embratel, né? E a gente pôs no nosso equipamento. Aí eles queriam, falar, vocês podem fazer isso. Expliquei todas as peças que ele precisava colocar, né, para fazer o mesmo sistema. Ele fez e deu certo. Aí, na última semana que eu estava no Brasil, que eu ia para a Ericsson, um telefonema dele agradecendo o apoio. O esquema que eu passei para ele, do que ele tinha que fazer, porque ele não ia encontrar nas empresas, porque era uma coisa criada pelos próprios técnicos das empresas para facilitar o serviço. Porque o senhor testa uma linha para, por exemplo, você testa daqui para o Rio, né? Mas você não vai ficar perturbando o carioca lá na madrugada, então você vai querer que venha uma resposta, um feedback, né? Aí você já testa a sua linha de ida e a linha, né,
de resposta. Você já faz o protesto completo, sozinho. E o equipamento, o robô trabalha a noite inteira rotinando tudo, né? Ótimo. O senhor foi para a África, que região lá? Fui para Angola. Angola? Bom, fui já nos anos 90, eu já estava aposentado, eu aposentei em 83, né? Mas desde os anos 70, fim dos anos 70, eles já queriam me mandar para a África. Né? Quando matavam um chefão lá da empresa, no serviço deles lá, que nem a Nigéria, por exemplo, mataram um gringo lá e eles queriam substituir o gringo, precisava ser um cara que fosse conhecedor de todo o sistema administrativo da Ericsson, né? E falasse a língua dos caras e fosse preto, né? Que ele não queria mais mandar um loiro para lá. Aí pelejaram para mim, mas meus filhos tudo adolescentes, eu falei, não vou, né? Aí ele, não, mas lá tem escola para filhos de estrangeiros. Aí veio um engenheiro lá de férias, que ele não dava informação pra gente completa, né? Aí veio um engenheiro de lá de férias, né? E aí eu arrumei um jeito de encontrar com o cara lá no Bar do Justo, né? Lá em Santana. Diz que o Caim e Abel não bebiam porque o Bar do Justo não existia. A propaganda, né? E aí o Justo fazia essa propaganda, enchia de gente lá na hora do happy hour. Aí eles foram lá tomar cerveja, encontrei com um engenheiro lá que veio da África de férias. Aí perguntei para ele, falou, Tião, você vai para a África, né? Tem escola para filho de estrangeiro, você leva a sua família para lá, tem escola, matricula, põe, tudo bem, né? Mas tem uma coisa, a empresa manda você para outra cidade e a tua família fica lá, né? Você não pode sair que os filhos estão matriculados na escola. Eu falei, eu vou levar a minha turma de mestiços para lá, né? E deixo lá e vou embora. Eles não falam a língua dos caras, não, então deixa eles aqui, né? O senhor fala que língua? Não, eu agora falo só o português. Né? E o inglês? Há muitos anos eu larguei para lá. Mas eu não tenho com quem falar, então. Né? Fica, né? O seu Sebastião, Mandela. O senhor achou ruim esse apelido ou não? Não, Mandela foi presidente da África do Sul. África do Sul. Ficou preso 20 anos porque ele queria igualdade. Queria igualdade. Né? E aí ele foi preso por causa disso. Nada de apartheid. Modificaram a carta dele, né? E aí um amigo dele, que era oficial, descobriu, né? Falou, pô, mas também o que você fez, ô Mandela, né? Tá? Aí falou pra ele, né, da carta. Ele falou, peraí, eu não escrevi isso não, ué. Isso aí não foi eu que escrevi, não. Aí o cara, né, ele era oficial do exército, foi lá, descobriu onde estava a verdadeira carta que ele escreveu. Ele falou, peraí, né, modificaram e prenderam o homem 20 anos preso por causa de uma mentira que modificaram, né? Aí ele se viu livre e depois ele acabou sendo presidente da África do Sul. Aí queriam que eles mandassem tudo os brancos embora. Ele falou, não, de jeito nenhum, mandar embora. E aí, como é que faz? Nós não sabemos administrar tudo isso aqui, eles têm que ficar aqui e ensinar nós. Tá, né? Já lá em Angola, eles fizeram o contrário, mandaram os portugueses tudo embora, né? Aí ficou só os pretos, né? E aí um preto ia mandar no outro, que rapaz, você ia mandar em mim, você é preto igual eu, tá? Virou nada. O senhor teve algum momento assim, de preconceito por causa da morena ou não? Toda hora. Não, mas lá todo mundo é mais preto que eu. Lá não se verdor de tinta, né? Lá Eu quase saí correndo de dentro do campo deles, um estádio muito bonito, a Cidadela, sabe? Era perto onde eu morava, na Petrobras, né? E então o estádio, né, era feito um estádio muito bonito que eles fizeram. Eu morava na Petrobras, no 8º andar do prédio, né? Que a Petrobras dava acomodação para brasileiros, né? Eles deram para mim, foi para mim uma lista de hotéis lá para mim escolher, né? Eu vi aquilo tudo lá, quando eu vi a Petrobras, falei, a Petrobras dando acomodação, né?
Ah, não, eles dão acomodação para mim. Ah, quero morar na Petrobras, então eu vou morar em um hotel. Aquela rotatividade de tudo quanto é gente que aparece no hotel, não, né? Vou para Petrobras, que eu estou no meio de brasileiro, cozinha brasileira, né? Aí cheguei lá, o seu Gomes era cozinheiro do Senado aqui no Brasil, foi para lá para ganhar mais, né? E aí fiquei em casa lá, né? Só quando eles iam dar banquete para os ministros angolanos, né? Que é aquela turma de engenheiro brasileiro para pegar contratos bons, por prescrição de diamantes lá, aquelas coisas todas, né? Aí falou, pô, mas o cara vai se sentir mal aqui, nós tudo branco, né? E ele preto, ele não vai se sentir bem no meio de nós, né? Aí chegava o doutor Tião, pode fazer um favor para nós? Né? Vai, depende, né? O que vocês querem? Né? Para você fazer parte da nossa equipe, fazer de conta que você também é um geólogo aqui no meio de nós, né? O gringão preto não se sentia muito mal. Eu falei, não tem problema não, pai. Eu ia participar do banquete para fazer favor para o engenheiro. Eita. Então o senhor valeu da cor do senhor. Agora me fala aqui, senhor Sebastião, vamos pegar um outro capítulo. Lembra dele? Delei. Delei, ex-ponta direita da Francana. Ele era filho do Luiz Domingos. Ouviu falar no tal Luiz Domingos? Me conta aqui então, vou contar. O pai do senhor, como que chamava? Meu pai chamava José Alves. José Alves. José Alves Abrantes. E ele nasceu aonde? Ele era baiano. Ele veio para o sul com 15 anos. A mãe dele morreu e a mãe dele era dona das terras lá onde ele morava, né? A mãe dele, e era filho de escravo, né? Filho de escravo porque quando ele nasceu, fazia 17 anos, tinha acabado a escravidão. A mãe dele, se tivesse mais de 17 anos, era filho de escravo, de qualquer jeito, né? Ele nasceu em 1905, né? Só que ele morreu com 39 anos. O senhor sabe que dia que é hoje? Não sei. Dia 13 de maio. Ah, 13 de maio é dia da 13 de maio libertação dos escravos. Quando a princesa Isabel libertou. promulgou lá a Lei Áurea, né? Libertou a escravidão. A escravidão. Foi aí que começou, né? Que os caras que tinham muitos escravos se juntaram tudo e expulsaram a família real do Brasil, né? E no ano seguinte, foi 89. Me conta aqui então. Aí, irmãos do pai do senhor? Não conheci ninguém, só conheci ele que veio para cá, para o estado de São Paulo, com 15 anos. E ele foi viveu criado aonde? no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo, acho que provavelmente depois de adulto, né? Porque lá no Rio os caras não eram de trabalhar, né? E ele era muito trabalhador, ele veio para o estado de São Paulo. Brigou na Revolução de 32 e depois ele, em 33, ele foi para a região de São José do Rio Preto, lá conheceu a minha mãe, né? E aí ele casou com a minha mãe, né? Como que chamava a mãe do senhor? Hermínia Félix Alves, mas os nomes é complicado porque eles aumentaram a idade dela para 21 anos para não depender dos pais lá no norte, porque ela veio para cá com 11 anos, né? Era mais clara que o seu pai? Ela era mais clara porque era filha de índio com escravos, né? O senhor tem os olhos claros. E era da onde? Da sua mãe? Provavelmente, porque minha mãe era cearense de Crato, né? E ela veio com 11 anos para o estado de São Paulo e ela era filha de escravo com índio, né? A mãe dela era índia pura. Né? Índia pura. Pegaram ela com os caçadores, caçando, os cachorros acuaram um bicho, só que cachorro de caçador não pega o bicho, eles acoam e não deixa o bicho fugir e fica tudo em volta, né, latindo e esperando o caçador chegar para matar o bicho. Quando o caçador chegar para matar o bicho, não era um bicho, era uma menina, né, que se perdeu da tribo. Aí levaram para a fazenda, criaram lá na fazenda. Depois, quando ela entrou na adolescência, casou com meu avô, que era viúvo, com 2 filhos. E aí o irmão dela mais velho, que a mãe dela morreu quando ela tinha 5 anos, né? Aí quando ela fez 11 anos, o irmão dela mais velho já tinha casado, né? E a esposa estava esperando filho. Aí ele levou a irmãzinha de 11 anos para cuidar da criança quando nascesse, né? Mas ele se desentendeu lá com o pai dele, né?
ele de certo era muito danado, ele jovem, né, com 20 anos, né? Eu não sei o que ele fez lá, o pai dele deu uma surra nele, ele já era casado. Aí ele ficou com raiva da família, falou, eu vou embora daqui, né? Pegou a mulher e a irmãzinha e veio embora, pôs as coisas em cima de um jumento, veio puxando o jumento, veio embora para São Paulo. Vou para São Paulo. Levou muito tempo para chegar em São Paulo, né? Trabalhando e coisas, viajando, trabalhando, viajando, até que chegou em São Paulo. Eu sou Mandela. Eu vou usar uma expressão aqui porque ele que falou. Eu sou Mandela. Irmãos do senhor, quem são? Olha, meus irmãos, eu acho que se tiver vivo é só uma irmã em São Paulo e uma em Americana. Os outros morreram tudo. Minha mãe teve, com meu pai, 8 filhos e 9 porque nasceu a minha última irmã, filha do meu pai. Meu pai morreu em outubro, ela nasceu em dezembro. Mas então são 9, né? Depois, quando ela casou de novo, daí uns 2 anos, ela teve mais 4 filhos, mas 3 nasceu morto e só um vivo. Mas depois de adulto também ele morreu lá em Sorocaba. Em Sorocaba, aquela região ali. Ô, São Sebastião, a vida é um desafio, né? A gente tá vivo é pela graça de Deus, né? E o senhor vem de longe, né? Como diz o Jair, como é que é? Meu pai perdi com 8 anos, eu devia ser um bandidão aí, né? Formar um comando vermelho, coisa parecida, né? O senhor estudou aonde? Quem é que marcou a vida do senhor para ser uma pessoa de bem? Que levou o senhor para telecomunicação? Olha, é meio complicado, sabe? Se eu tiver tempo, eu dou uma rápida pincelada. Então dá uma pincelada aí. Uma pessoa que marcou o senhor, que falou assim, vamos buscar esse caminho aqui para o senhor não... Olha, na minha família, o irmão da minha mãe, ele era pastor da Assembleia de Deus, né? E eu sou pastor presbiteriano. E o meu pai era católico apostólico romano, que obrigava todo mundo a jejuar, não sei que dia lá. Minha mãe não podia dar comida para ninguém enquanto não chegasse o horário, né? Criançada rinchando de fome, mas não podia comer quando não dava horário lá, que o meu pai determinava lá, né? E tinha um tio, né? Um espanhol casado com a minha tia viúva. O nome dele? Luiz Alves. Luiz Alves. Ele é casado com a minha tia viúva e ele era espírita da racionalismo cristão. Aí quando ele ia em casa, né, ele de vez em quando assim, ele ia em casa, né? Às vezes passava meses, né? Ia em casa e lá eles começavam a conversar, às vezes vinha o meu tio também, que era pastor, né, irmão da minha mãe, né? E o meu pai, né, católico fervoroso, o espírita e o pastor. Eu sentava ali do lado, eu devia ter uns 5, 6 anos, eu sentava ali do lado, enquanto não terminava lá para meia-noite, 1h da manhã, eu não saía de perto ali escutando. Aí eu virei espírita, eu sou daquela turma do Chico Xavier até hoje, espírita desde os 6, 7 anos de idade, por causa da discussão de religião da família. Da família. E aí eu juntei aqui com a turma do Zé Ramon, viu falar no Zé Ramon? Né? Meu amigo. Foi. Então eu fui fazendeiro. morar vizinho do Dr. Vago, filho dele, o médico, né? Cirurgião pediatra, né? Eu fui morar perto dele, ele cuidou do meu último filho que eu tive com a Francana, né? A filha do Delê, o ex-ponta direita da Francana. E ele cuidou dele desde os 2 aninhos. O menino agora está com 28 anos, né? Como que é o nome dele? Fernando Vinícius Domingos Alves. E agora ele tá, a esposa dele é uma índiazinha pura, filha de índio com índio, que veio da Colômbia para Franca e foi criada aqui desde os 4 anos, né? Índia pura. E foi criada com a avó e índia também, né? Eu falei, meu Deus do céu, meu filho, né? Minha família misturada com índio, né? Agora ele arrumou uma índia pura, meu Deus do céu.
Agora nasceu um índiozinho. O Índiozinho não. índio. Não é índiozinho, ele não é índio. Nasceu e está com um mês, ele nasceu dia 9, né? Dia 9 agora ele fez um mês, né? Quantos filhos o senhor tem? Você falou... 3 do primeiro casamento O nome e esse desse? um do segundo. É o nome dos... É o Sebastião Monção Alves, né? Mas ele morreu agora com 60 anos. Entupiu uma veia na perna dele, trombose, foi desentupir, né? Pegou uma infecção hospitalar, cortaram a perna dele em 3 lugares e não resolveu. O menino foi para o hospital de base andando e em menos de 20 dias voltou para casa no caixão, né? Lá em São José do Rio Preto. Então, para mim foi um sofrimento danado. E os outros filhos? E 2 meninas, moram uma em Onda Verde, lá na região de São José do Rio Preto, a cidadezinha que fica quase uns 20 quilômetros longe de Rio Preto, ela tem casa lá, né? E onde ela morava a avó dela, né? E a caçulinha mora em São José do Rio Preto, numa casa que eu comprei em 85, e quando eu divorciei, deixei para a esposa. Como ela morreu na Covid, a menina está lá na casa sozinha. Por isso que eu estou indo para lá. Como que é o nome dela? O nome dela? Ciete Monção Alves. Monção Alves. E a outra é Lucrécia Monção Alves, que mora em Onda Verde, né? E ela cuidou de mim, fiquei 3 anos com câncer, ainda sarei. Pode umas coisas dessas? Câncer na medula óssea. Quantos anos o senhor conta hoje? Hã? A idade do senhor hoje? Olha, eu fiz agora fiz 20 de maio, não deu ainda 20 de maio, né? Meu pai me registrou 20 de maio, mas eu nasci dia de São Sebastião, 20 de janeiro. Então eu já fiz 89 na idade natural. Mas no documento eu vou fazer 89 agora Em março. dia 20 de maio. Né? Maio. Essa semana, na outra, sei lá. Então, o próximo aniversário meu é 90, né? 90 anos. Parabéns. Acertei quanto? Eu tô com 73. 70? Quase 20 anos mais velho que o senhor. Eu tô querendo fazer questão de sair nesse vídeo aqui. O Ronaldo Gomes Sartre, um mineiro da Lajinha do Chalé, mora em Franca, casado com a francana, a Meire, e estou aqui até hoje fazendo história. E eu vou falar para o senhor, eu estou aí vibrando com a história do senhor. Não esperava. O doutor Guarda falou, você tem que escrever um livro. Eu falei, tá bom, vou escrever. Fala com ele, fala, eu vou mandar essa história para o senhor manda para ele. O senhor tem o WhatsApp, não tem? Tem. Ah, então eu vou ficar com o telefone, o senhor vai mandar para ele. Eu tenho meu telefone E aí, senhor vem? de Rio Preto, tem daqui e tem de Rio Preto. Tem os 2 no mesmo celular. O meu celular. Mas mês que vem eu já estou indo para lá e tão cedo eu não... O senhor vai ver isso aí. Vem só a passeio, né? Para ver o meu netinho. O senhor foi lá na fazenda do Dr. Ramon? Eu fiz um curso na fazenda dele, lá perto de Ibiraci. De Ibiraci, né? Fiz um curso lá de café. Não é de café, não. Da sabedoria chinesa. Ah, sim, ele curso tinha. Muito bom, tá? E ele eu era gostei líder. Mais naquele curso que me chamou mais atenção foi quando falou os 12 meses, as figuras que aparecem da mitologia, né? E aquele homem que é um cavalo, mas do pescoço do cavalo para frente é um homem, sabe? E diz que os chineses então consideram que nós, né, é uma parte material e outra parte espiritual, né? E a parte material é representada pelo cavalo e a parte espiritual é representada pelo homem, né? O que mais me chamou a atenção naquele curso que eu fiz foi essa figura mitológica. Figura mitológica. Dr. Wagner, o filho dele. Eles têm quantos filhos? Olha, 5 meninas e 2 meninos. Eu não conheço todas não, né? Conheço as minhas colegas que fez curso junto comigo, que é a doutora Luciana. E os filhos dele eu conheço, porque a gente sempre se encontrar por aí, né? Além do Dr. Wagner, tem o Dr. José Alexandre, né? Alexandre Ribeiro, que é dentista. E tem o Pepim, que é pecuarista, que tomava conta da fazenda ali na saída de Ibiraci. Só que agora ele está lá
em Cássia. Cássia. Toca fazenda de café lá, e ali eles venderam, de certo, repartiram, sei lá. O E seu as Sebastião, outras meninas eu não conheço direito. qual que era o vínculo do Dr. Ramon com Maurício Sandoval? Acho que as mulheres eram irmãs. Ah, isso aí eu não cheguei a saber, né? Porque eu era mais amigo do Dr. Wagner, né? Então não cheguei a saber, não. É o comunicador, foi... E eu fiz uma surpresa para eles há pouco tempo. O senhor não conheceu como é que chama ele? Luiz Domingos, né? O Luiz Domingos, ele Que é o sogro do... Ele é pai do meu sogro. Pai do sogro. É. Jogador de bola? Não, ele O Luiz era... Domingos não, é o outro. Não, ele era, acho que o filho... Acho que ele era do basquete, se não me engano. Ele era do basquete. O filho dele é jogador de basquete, o Wilson, né? E me parece que sim, né? Mas desde o começo, muito antes da Franca, né, emergir no basquete, né? Ele é um dos... O basquete Franca cresceu demais. Cresceu e tem hoje, referência, né? Referência, história. Mas eu fiquei muito contente. Me deixa aqui uma mensagem, ou uma palavra. É a vida. A vida é o que é? Eles falam que é cheia de surpresas. A gente não conhece nada. É uma dádiva de Deus, né? Um presente de Deus. Eu li um artigo, né? Eu tenho em casa, de vez em quando eu dou uma lida, né? Diz que o melhor presente que Deus deixou para nós foi a morte, né? Porque apaga tudo, né? E porque a gente vem aqui para resgatar, né, os pecados. O senhor faz coisa errada, depois o senhor tem que acertar essas contas aí, né? Então, o senhor vem, mas o senhor não pode saber o que o senhor foi, o que o senhor fez, o senhor não pode saber de nada, né? Porque senão confunde a cabeça da pessoa, né? Você sabe que foi um cara muito grande, e depois você vem aí, né, arrastando, pedindo esmola e coisa, né? Você vai ficar muito puto, você vai arrumar mais problema. Tem um cara... Gerado da outra vida. Porque tem um cara que, um dia desse, encontrei com um cara aqui, ele contou, né, uma história aí que disse que tem um centro espírita lá ali perto da Vila Tião, aquela vilinha do lado esquerdo ali, que eu esqueci o nome, e tinha um centro espírita lá que dava sopa todo sábado, né? Dava café da manhã, tá, né? Bem regado, tá, né? E o cara encostava uma puta de um carrão lá e tomava o café da manhã, né? Bem à vontade, depois ainda levava aquele monte de coisa pra casa, né? E aí o cara tava aí, falou, pô, mas esse cara não precisa, pô, o carrão dele aí, agora pegando coisa de graça, ainda tá levando pra casa. Aí um outro espírita que tava lá, né? Um outro cara que tava lá, de certa espírita, né? Falou, não se preocupa não, ele tá fazendo um treinamento. Treinamento como? Não, é que na próxima vez ele vai ser pedinte, né? Então ele tá aprendendo como é que vai. Familiarizar. Quando chegar a vez dele pedir, ele já sabe. Já sabe. A vida é um ensaio para viver. Tem hora que a gente fica pensando, porque a Bíblia fala muito sobre entrar no caminho, procurar gente boa que está caminhando e enturmar com esse grupo. Isso aí é uma realidade, né? Eu comecei a escrever o meu livro, aí depois larguei para lá, que a coisa ficou meio complicada, porque misturou a parte material com a parte espiritual, só da parte material. A parte espiritual está mais, tá mais presente ainda aqui na minha vida, ué. Aí eu estava escrevendo e falei, eu não posso esquecer essas coisas, né? Olha o que eu anotei aí em cima da... Quem é esse senhor de camisa branca? Sou eu. Mas o senhor... E o meu bebezinho que hoje está com 28 anos. E esse que morreu com 60 anos, faz uns 3 anos que ele morreu. É meu filho mais velho. Né? Mas o senhor, no meio daqueles angolanos, o senhor passava bem, né?
Passava, pior que chegava, descia do avião, que eu tive que andar o país inteiro, né, nas centrais telefônicas, que eu dava aula de telecomunicação, então a gente ia em equipes, né? Deixa eu ver. E aí, nessas equipes, né, ia um angolano para cada brasileiro, né? Às vezes a gente ia em 3 brasileiros, então ia 3 angolanos, um segurança para cada um, né? Aí quando descia do avião, né, você passava na fronteira, aí passava os 3 angolanos e eu também passava junto com os angolanos, né? Aí quando vinham os 2 brasileiros brancos, né, o cara falava, uai, mas espera aí, né? Vocês são em 3, né? O governo ligou que ia vir 3 brasileiros, né? E cadê o outro? Não, o outro já passou. Não, aqui só passou angolano. A minha história aqui. Ai, que coisa bonita. O nome deles, dos meninos aí, fala só pra gente registrar. Fernando Vinícius Domingos Alves, né? Mora em Franca? Mora na casa que eu comprei aí. Mora aí ali perto onde era o Paragon, né? Eu comprei uma casa ali, né? Ele mora ali, ele tem 28 anos. Sebastião Alves. Né? E esse aqui já morreu faz 3 anos, né? É o meu mais velho, é o Sebastião Monção Alves, né? E eu sou o Sebastião Alves, né? O pai. Mandela. Aqui, quando eu comecei a escrever, eu falei, pô, mas a parte espiritual está muito presente na minha vida toda. Aí eu pus aqui, né? 5 missões para 3 homens honestos, né? Um pai e 2 filhos, né? Esse fez a parte dele, foi embora. Esse aqui começou dele agora, casou com uma índia pura e tem um bebezinho, né? Ô, senhor Sebastião, então esse que está no colo do senhor não é neto, é filho? É filho. É filho, parabéns. Filho. E nasceu o filho dele agora que está com 1 mês. O senhor tem esse filho com que idade? Qual? Esse pequeno. Quando ele nasceu eu tinha 61 anos. 61 anos. Mas foi a arte da mulher, ela se tratou e tal, eu ajudei a criar os 3 filhos dela, que tá aqui, quer ver? Eu vou mostrar pra você. Aí, ó. Ajudei a criar os 3 filhos ele tá dela. Ele tá mexendo aqui na sacola dele. Aqui. Que não tinha... Aí eu ajudei a criar os 3 filhos dela. E quando eu começamos a namorar, né? Nayara, Gustavo e Fabrício. Né? E a Vera Lúcia, filha do ex-jogador da Francana, ponta direita da Francana, o Delay. É o Delay. Filha do Delay. Aí, passa a foto, aí tira essa, vamos ver a outra. Aí, ó. Essa é... do carnaval. Essa é ela, mãe dos meninos ali, né? Ela era porta-bandeira da escola de samba Unidos da Cidade Nova. Unidos da Cidade Nova. Que era... Ela deve ser em 95, 96, por aí, né? Que a gente tá junto desde 94, né? E mais outra foto, vamos ver. Eu não sou de carnaval. Essa é ela, né? Quando a gente estava namorando, que se conheceu, né? Ela tinha quantos anos? Ela devia ter 30 e alguma coisa, não lembro certo. Tem que fazer as contas, porque ela é de 58. Né? 58. Em 94, ela devia ter uns 30 e poucos anos. Ela já tinha 3 filhos. Eu ajudei a criar os filhos dela. E esse é eu no dia do casamento nosso lá em Jundiaí, né, em 97. Por que o senhor casou em Jundiaí? Eu peguei um contrato, o meu colega, que eu ensinei muitos engenheiros em São Paulo, né? E um dos engenheiros, dos primeiros que eu ensinei, ele já estava com uns 50 anos de idade, por aí, e pegou São Paulo inteiro para dar manutenção. Deixa eu ver se eu pego essa foto melhor aqui. Aí, ó. A semana, então, ele pegou São Paulo para dar manutenção nas centrais antigas, né? Porque ia passar tudo para celular, né? E as centrais antigas, então, a Telefônica estava terceirizando todo o serviço de manutenção, para o pessoal não ficar sem telefone até que começasse a funcionar o celular, né? Aí, então, nós pegamos a metade de São Paulo para dar manutenção. E eu tive que preparar 100
100 técnicos, né? E dar aula para eles lá naquele prédio do Ailton Senna, lá em Santana, né? Então o auditório cheio de gente e eu preparando a turma para pegar a manutenção de São Paulo. Né? E eu ia e vinha todo dia não, toda semana. Eu ia no domingo para São Paulo e voltava na sexta-feira. Aí a minha esposa francana não gostou, quis ir para lá. Só que ela não gostava de São Paulo. Né? Aí eu tive que levar ela para lá. Falei, eu tenho muito parente em Jundiaí, né? Vai lá no meio dos meus parentes, se você gostar de lá, né? Então arruma casa lá em Jundiaí e nós vamos para lá. Aí ela foi, como eles não gostavam da minha primeira esposa, meus parentes lá não gostavam dela, né? Ela era muito nariz em pé, sabe? Né? E aí, quando essa chegou lá, a francana, até parece que era ela que era parente deles. Aí arrumaram casa lá pra ela, tudo, né? Eles mesmos pagaram a primeira aluguel, né? E aí ela falou, não, mas eu tenho que falar com meu marido. Não, deixa o chão, a gente se ajeita. Tá? A gente se ajeita com ele, pode... Pega o dinheiro, vai lá e paga já o aluguel, né? Aí ela pagou, veio aqui em Franca, buscou esses meninos tudo, levou pra lá. Né? Aí moramos lá em São Paulo, acho que uns 3, 4 anos lá. Né? Só que depois nós pegamos também Porto Alegre e eu tive que ir para Porto Alegre preparar os 60 técnicos lá para assumir todo o estado de Porto Alegre, né, manutenção das centrais antigas. Aí ela ficou sozinha lá em Jundiaí e eu vinha, cada mês que eu vinha visitar eles, ela resolveu ir embora. E aí chega aí, nossa casa ocupada, a irmã dela que morava, eu tive que alugar uma casa aí na estação e cair perto da casa do Wagner. Né? Como eu tinha uns colegas lá na Boa Sorte, o Sem Terra, tinha uma comadre lá, compadre, tudo, afilhado. O menino estava doente e aí a comadre falou, nossa, mas vocês moram perto do melhor pediatra da Franca, né? Leva o menino lá pro Dr. Wagner, né? Que o Dr. Wagner dava assistência lá na Boa Sorte, né? E de graça pro pessoal lá. Aí levamos o menino lá, ele olhou tudo, né? E aí se tornamos amigos. Todas as campanhas política do Dr. Wagner, eu sempre trabalhei para ele, né? E ajudando ele, né? Só por amizade, né? E aí acabei conhecendo toda a família do Dr. Wagner, né? O pai, mãe, Dona Lia tá viva ainda, tá firme, né? A esposa dele? A esposa do Zé Ramon. Sou Ramon. Ramon de quem? O sobrenome? Ribeiro, acho. Ribeiro. É isso aí. O Mandela caiu bem o nome do senhor. Caiu bem. Ficou bom. É um pouco da minha história. O senhor está escrevendo um livro? Vou escrever, eu fiz uns rascunhos e tal, né? Mas cada vez vai aparecendo mais coisas que eu vou lembrando, né? Mas eu vou ter que fazer um apanhado e depois discorrer sobre todos os pontos, né? Desde o meu tempo de criança. Fiquei sem pai com 8 anos, eu sou, né? E fui criado pela minha mãe e meus tios, né? Fui educado pela família, né? Educação tradicional da roça. Trabalhei na lavoura até os 16 anos. Né? Aí quando eu já tinha ido de São Paulo, quando minha mãe casou pela segunda vez, né? Então nós fomos embora para São Paulo, eu tinha 12 anos. Aí fiquei 1 ano e pouco lá, mas como eu não tinha pai, tinha que trabalhar, minha mãe tinha 8 filhos, né? Tinha que trabalhar. E aqui eu trabalhava já que nem um adulto, né? Ganhava, na roça ganhava, né? Normal. E lá não tinha emprego para criança, né? Nessa idade, 12, 13 anos. Aí eu voltei para fazenda, né? Aí trabalhei mais uns 2, 3 anos. Aí... O senhor sabe aonde que era a fazenda? O senhor trabalhou? É em São José do Rio Preto. Meu tio fundou uma cidadezinha na serra dele, por nome Vitória Brasil, né? Fica entre Jales e Estrela do Oeste, do lado direito, né? Do lado direito. Ele fundou a cidadezinha lá
melhor cidade do mundo, porque nós éramos donos da cidade. Eu fui o primeiro da família a casar que nem gente, porque todos os meus primos casaram fugidos, tudo fugido. Começava, chegou aquele mundo de gente lá. Começava a namorar as meninas, o pai não queria deixar casar porque eles eram pretos, branco eles não iam ficar mesmo, então já fugia lá. Sou Sebastião, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Você sabe por que o pessoal muito fugia? Para não fazer festa também, né? É que a festa não, era meio cara. Mas ali era complicado. Era complicado, né? Era. Eu lembro aqui do Romildo, do Ferro Velho lá do aeroporto, mais a Celi. Eles fugiram, depois eles mandaram, acho que o Zé Rasteiro que falou assim, fica tranquilo porque o Avelar lá tá bem, mas a Celi, depois dos 2 dias, voltou e casou. Fugia. Fugia e ficava, depois vinha e casava. Né? Meus pais estavam tudo fugidos. Eu também queria fugir com a minha, mas a mãe dela morava aí, lá em Onda Verde, onde está minha filha. Né? São José do Rio Preto, aquela região. A minha mãe tinha voltado para a fazenda, estava lá em Jales, né? E eu estava bem empregado na companhia telefônica brasileira, a companhia canadense, né? Já estava bem, né? Lá tecnicamente. Eu não quis ir, né? Eu fiquei, né? Aí aluguei uma casa e fui morar sozinho, né? E então a mãe dela lá São José do Rio Preto, a minha em Jales, e eu estava lá em São Paulo. E ela era filha de um pessoal que era meio aparentado da gente, porque a minha mãe, quando veio do Ceará, ela acabou de criar com uns mineiros que tinha lá, sabe? Que tomaram conta e fizeram o casamento dela, inclusive aumentaram a idade dela de 17 para 21, né? Para poder casar. O senhor contou aqui já no início. Então, um dos filhos dela morava em São Paulo, né? E era casado com uma mulher que era tia legítima da minha namorada, né? Que se tornou esposa depois, né? Então, eu chamava o senhor, né? O senhor Adalto, chamava ele de tio, porque a mãe dele que acabou de criar minha mãe, né? E ela era prima legítima da dona Joana, esposa desse Adalto, né? Que como é que é o negócio? Ela era sobrinha do meu sogro, pai da minha namorada, né? Que depois se tornou meu sogro. Né? Então a gente era praticamente quase uma família, né? Quase primo, né? Aí acabamos a família, né? Atiçando ali e ajeitando, e a gente acabou casando, né? A gente acabou casando em 63. Quantos anos você ficou casado? 30 anos. Fiquei de 63 a 93. 30 anos. Aí depois, quando eu fui para a África, já estava aposentado, né? Então eu deixei o meu salário, a aposentadoria para ela, e o salário da Erickson, meu salário de engenheiro, deixei também para ela, né? Eu acho que aquilo cresceu à vista dela. Quando começou a guerra lá na África, eu fugi para o Brasil, eu fui para casa e parece que ela, eu acho que queria ficar com o dinheiro sozinha, né? Então eu queria me matar dormindo, eu fiquei sabendo, né? Eu tinha um Santana e um Passat, eu tinha comprado um Santana com os dólares que eu trouxe de lá, né? Aí eu deixei o Passat para ela, depois podia dentro do Santana não e sumi, né? Ela pensou que tinha voltado para a África, eu vim para Franca, 93. Aqui aí não saí mais daqui. Ficou aqui, Franca. Aí passei uns dias numa pensão aqui na... Como é que chama essa rua aqui? Ouvidor Preto. E na pensão, né? Eu queria ficar uns 2, 3 dias só, né? Aí ele falou, não, mas você pode ficar uns 2, 3 dias, mas tem que pagar uma quinzena. Aqui ou você paga uma quinzena ou mesmo. Vou pagar uma quinzena. E o preço era... Para quem tinha muito dinheiro, os dólares que eu vou pagar os 15 dias, fica o tempo que eu precisar, né? E aí, só que era 7 caras num quarto, eu não gostei, né?
Mas aí eu quis ficar um pouco mais, que eu arrumei amizade com um cara que depois se tornou meu compadre, que mora lá na Boa Sorte, né? E naquele tempo ele era solteiro, né? 28 anos, bonitão, andava bem vestido, era vendedor de carro, né? Eu falei, caramba, esse cara vai me ajudar, viu? Porque eu 30 anos num casamento, eu não sei mais nem chegar numa mulher, né, pra conquistar. Esse cara com 28 anos, ele tem experiência, ele vai me dar umas aulas. Aí fiz amizade com ele, falei, não, só que eu não vou estar morando aqui não, vou procurar uma pensão melhor, né? E o Delê tinha uma pensão ali perto da antiga Unesp, que era ali na Major Claudiano, e do outro lado é a pensão do Delê, né? Aí eu fui lá, né? Sempre saía no jornal Pensão da Dona Vera, né? Que era minha esposa, né? Essa aqui, tava, né? Aí eu fui lá, cheguei lá, né? Ela estava fazendo limpeza numa área, né? Que tinha lá na frente, né? Eu vi, falei, aí eu cheguei, né? Bati palma lá, ela... O que o senhor quer? Falei, não, eu quero falar com a Dona Vera. Não, a Dona Vera sou eu. E eu já tinha gostado da empregada que estava fazendo limpeza. E era própria. Era própria. É. Aí fui falar, ela falou, não, é vaga e tal. Aí eles tinham vaga, mas a vaga que eles tinham era só no quarto dos alunos, né? Tinha 2 vagas, né? Quarto dos alunos. Falou, não, tem uma vaga, mas só no quarto dos alunos, mas lá naquele quarto só põe alunos e professores, né? Ele falou, tá bom, então tá comigo, né? Eu sou professor também, né? Aí o Delay, que? Esse negro não é professor, coisa nenhuma, é professor para a nega dele. Eu falei, não, eu preciso ir. Aí eu comecei a fazer perguntas e tal, né? Tem onde pôr minhas coisas, que lá onde eu tô não posso pôr televisão, tem televisão dentro do carro, né? Tudo, né? Eu tenho um carro e tá no estacionamento com todas as minhas coisas, não posso nem tirar de dentro do carro lá no estacionamento, que não tem onde pôr, né? E aqui você tem onde... Não, tem guarda-roupinha lá e tal, para pôr suas coisas, tá? E a televisão, pô, pode ligar a televisão sem problema. Pô, beleza, né? Aí o pai dela disse que falou pra ela, que televisão com esse nego aí, não tem nem bicicleta. Ele não queria de jeito nenhum, sabe? Aí eu dei um cheque, aí eu combinei, né? E dei um cheque pré-datado, né, do Bradescão, até hoje, na minha conta. E aí eu dei o cheque pré-datado para o dia que eu ia vir para a pensão, né? O dele falou para ela, né? Que nem fundo esse cheque não tem, quer ver? Eu vou lá no Bradesco, lá eu vou descontar esse cheque, você vai ver que não tem fundo. E eu tinha cheque especial, né, no Bradesco. Ele foi lá e recebeu 5 dias antes, era dia 5 e ele foi uma semana antes, o Bradesco pagou. Ele chegou para ela e falou, pagou o cheque. Ele foi só decepcionando, né? Aí quando chegou no dia, eu cheguei com o meu Santanão lá, pô, e é que ele tem carro mesmo? Mas se eu quer parar, tudo bem? Eu tô precisando. Foi um prazer imenso conversar com o senhor. E eu quero conversar mais, eu vou ficar com o contato do senhor, falou? Fica aí o telefone, você falou que pegou eu quero, o telefone. Eu vou pegar, espera aí. Vou voltar de novo. Vamos gravar agora. Não, eu estudei, né, quando eu estava na fazenda, eu estudei até o 3º ano. Mas como eu era muito inteligente, né, no meio daquela turma, e tinha, naquele tempo não tinha assim muitas classes, os alunos ficavam tudo na mesma classe, né? Era 1º ano, 2º, 3º, 4º, tudo junto, né? E a professora ensinava um pouco outro, né? E eu, além de cuidar da minha parte, eu ficava dando um bico no que ela estava ensinando para os outros, né? E acabei aprendendo coisa lá de tudo de 3º ano, de 4º, de tudo. O senhor estudou no Mackenzie? Estudei, mas eu já era adulto quando eu estudei no Mackenzie, né? Porque eu tinha feito o ginásio e o científico, mas como eu fui da roça para São Paulo, já adulto, quase adulto, né? Já ia para 17 anos, né? Então eu fiz artigo 91, né? Mas como não podia, a gente não tinha condição de passar porque tinha prova escrita e prova oral, né?
E naquele tempo os negros eram meio perseguidos, então no exame oral eles derrubavam a gente. Aí eu fiz o ginásio umas 2 vezes, prestei exame e aí não passei em todas as matérias, eu larguei para lá, fui para o científico. Aí fiz o científico também umas 2 vezes, também não conseguia passar em tudo, eu larguei tudo para lá também, né? E aí quando eu entrei nas empresas multinacional, né? Então eles não ligavam para documento brasileiro, para eles não tinha valor, eles queriam ver o que a pessoa sabia, né? E aí então foi que eu comecei a deslanchar, porque eu tinha muito conhecimento e em pouco tempo eu passei a técnico do departamento de engenharia com salário acima do salário de engenheiro. Aí que eu fui estudar mesmo, de verdade. Estudou no Mackenzie? Aí eu fiz vestibular, né? Aí era permitido que o Jarbas Passarinha, que era o ministro, acabou com o exame oral, né? E aí eu fui em Joinville, prestei um pouco dos exames, né? Prestei acho que umas 2 matérias em São Paulo e o resto lá em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre eu fiz o resto das matérias, aí peguei o certificado do 2º grau, e aí prestei vestibular em 71 e entrei na faculdade em 72 para fazer telecomunicação. No Mackenzie. Essa escola rural que o senhor estudou, o senhor lembra da professora? O nome dela? Lembro. Primeiro era a dona Ida, né, que deu o primeiro ano. Aí depois para o 2º ano veio a dona Miriam, né? Aí já no 3º ano veio a dona Olga, né? Olga. Dona Olga, era a dona Miriam, dona Olga e dona Neili, né? A dona Neili era uma professora de São Paulo, foi a última que deu aula pra gente, né? Eita, ó, foi um prazer. A nossa prosa foi boa, né? Vamos voltar. Eu agradeço muito de ter conversado. Foi uma prosa boa num lugar aqui ao lado do Correio, numa sombra boa. E falamos muita coisa, né? Ah, sim, relembrou muita coisa. O senhor ficou agradecido? Sim, fiquei agradecido. Um abraço para o senhor. Um abraço. Tudo de bom. Tudo de bom. Fique com Deus. Agora eu vou lá no Bradescão porque eu fiz uma previdência para o bebezinho que nasceu. Vou mandar descontar no meu salário R$100 todo mês. Aí dependendo da quantidade de tempo que eu viver, ele vai ter dinheiro para os estudos dele. Parabéns, parabéns, é isso aí. Aí, ó, apoiando a geração nova. A geração nova. É isso aí, parabéns, parabéns.